Você já teve a oportunidade de assistir um filme de 50, 70 ou até 90 anos de lançamento? Já percebeu como eles são mais lentos? Em alguns casos, são até um pouco difíceis de assistir? Por outro lado, hoje é bem fácil perceber que os filmes têm mais cortes e são mais dinâmicos. Mas aí é que tá. Por que existe essa diferença tão grande? E por que, em sua maioria, os filmes de hoje têm muito mais cortes do que os filmes de antes? Mais do que isso, existe um certo e errado nesse assunto? Se existe, qual é o jeito certo? A forma como faziam antes ou agora com mais cortes? Vou responder essas perguntas, mas além disso, eu vou te mostrar a ligação que existe entre o aumento do número de cortes nos filmes, a crise de overdose de medicamentos nos Estados Unidos e o controle remoto da sua televisão. Bom, para começar a responder essas perguntas, a primeira coisa é descrever qual é o papel de um editor em um filme. O editor ou editora é a pessoa encarregada de ordenar as cenas, o que a gente chama de takes, na verdade, né? De acordo com a ideia que o diretor deseja passar e de uma forma que faça sentido em cada cena. Ele ordena e escolhe qual cena entra e qual sai, e na maioria dos casos, cuidando também do som e todos os cortes que são feitos para dar uma forma final ao filme. Nos Estados Unidos, a edição costuma também receber o nome de montagem, porque esse é realmente o papel do editor, é montar e dar forma ao filme. Para vocês terem uma ideia de quanto um editor trabalha até sair a forma final de uma cena, muitos takes são gravados dezenas de vezes e, em alguns casos, centenas. Dos diretores mais famosos, o Stanley Kubrick é um exemplo famoso de repetição absurda nas gravações da mesma cena. No filme O Iluminado, várias cenas eram repetidas até extenuar os atores. Uma cena desse filme entrou para o Guinness, o livro dos recordes, pelo número de tentativas que foram gravadas. O ator Scatman Crothers teve que repetir 148 vezes a mesma frase. Você sabe do que eu estou falando, não é? Após as gravações, às vezes até durante, o papel do editor é assistir todos esses takes que chegam até ele e iniciar o trabalho de montagem dessas cenas, descartando o que sobrar, sempre tendo em mente a ideia que o diretor passou para ele e muitas vezes sofrendo alterações pedidas por ele. Agora, pensa no trabalho que o Ray Lovejoy, editor do filme Iluminado, teve para editar esse filme. Entendendo o papel do editor no cinema, temos que entender agora como ele mudou tanto desde o início da sétima arte. Nas primeiras experiências cinematográficas não havia sequer uma edição. David Bowie e Christian Thompson, na obra A Arte do Cinema, contam que a maioria dos filmes anteriores a 1904 são de um plano só, ou seja, eles não usavam o trabalho de montagem. Nos anos 10 do século 20, tinham várias cenas ali nos filmes de um plano só, mas já havia sim um serviço de mesclagem e de montagem de cenas. Foi a partir dos anos 20 que começou a se analisar o poder que a montagem poderia ter na forma fílmica, acrescentando muito ao resultado final do filme. A montagem foi evoluindo e cada vez mais para ajudar a realização do filme. Até então, sempre sendo exibido em salas de cinema. Mas nessa mesma década, uma invenção começou a mudar a forma como as pessoas assistiam às produções audiovisuais de forma irreversível: a televisão. Por mais que muitas pessoas preferem até hoje assistir os filmes no cinema, a possibilidade de assistir um filme no sofá ou até mesmo um programa de televisão era muito tentadora. Claro que no início a maioria não teve acesso a isso, né? Como toda novidade tecnológica, custava muito caro. Mas só a eventual concorrência com o sofá de casa fez com que os filmes tivessem que desenvolver qualidades para atrair as pessoas para as salas de cinema. Porque no fundo, o cinema ele não concorre com outros cinemas. Nesse jogo, o que é disputado é a sua atenção e a grana que você destina ao entretenimento. E a partir do momento em que vários programas de televisão chegavam até a casa das pessoas, a disputa começou a ficar muito mais difícil. Os filmes tinham que ter muito mais qualidade, prender mais a atenção das pessoas e, acima de tudo, ter campanhas de marketing que faziam com que as pessoas fossem até o cinema. Os filmes que eram exibidos em televisão tinham que ser muito mais dinâmicos. Pensa comigo o seguinte: quando você assiste um filme no cinema,
Você está acompanhado de muitas pessoas, o que normalmente já faz com que você não converse, né? Tem que ficar em silêncio. O cinema também não te dá distrações, nem a possibilidade de mudar de canal, sendo muito maior a sua imersão no filme. Em casa, as fontes de distrações são quase infinitas. Então, para um filme reter a sua atenção é muito mais difícil. Cada elemento do filme tem que ser muito mais bem pensado para chegar no objetivo. E é claro, a montagem é um fator essencial nisso. Num diálogo, por exemplo, os cortes são feitos para que você tenha a sensação de estar ali presente, vendo a cena na sua frente. Se você estivesse numa conversa, você provavelmente estaria olhando para uma pessoa ouvindo ela falar. Em momentos específicos, você ficaria curioso para ver a reação da outra pessoa. E é nesse momento que o editor tem que cortar a cena para te dar essa visão que você deseja. Caso ele corte errado, isso vai te dar um mal-estar, uma curiosidade não atendida, o que pode causar uma angústia e tirar a sua concentração do filme. O bom editor entende o que o telespectador quer ver e entrega no momento certo. Até pra alguém como eu é frieza. Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto pra ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Pra sempre. Exceto o filme de terror e de suspense. Como são filmes que propositalmente querem te causar uma aflição, uma angústia, um mal-estar às vezes, o editor pode propositalmente prolongar os takes, às vezes escondendo outros eventos daquela cena e evidenciando sensações e reações para te transmitir determinada sensação. Um excelente exemplo disso são os filmes do diretor Ari Aster, principalmente o filme Hereditário. Vários momentos estranhos e tensos desse filme são prolongados de propósito para te dar uma sensação desconfortável. Aliás, o desconforto é a sensação que resume esse filme. Mas voltando ao desenvolvimento do cinema, os filmes foram progredindo e, em sua maioria, para cada vez mais cortes. Várias técnicas eram usadas para deixar os cortes cada vez mais naturais e imperceptíveis, com a intenção de aumentar a imersão. O editor de cinema, ganhador de Oscar, Walter Murch, fala em seu livro que usa muito a técnica do piscar de olhos, que inclusive dá nome ao livro. Ele corta os takes quando os atores piscam. Isso parece meio bobo comigo aqui falando, mas se estivermos totalmente imersos num diálogo, normalmente nós piscamos em momentos de pausas na conversa. Muitas vezes nós passamos muito tempo sem piscar porque determinado assunto prende a nossa atenção. Colocando os cortes ao piscar dos atores, ele reparou que a plateia começava a piscar em sincronia com os cortes dos filmes. Se você fizesse um teste, por exemplo, no cinema com luz infravermelha filmando a plateia, você perceberia que com o tempo as pessoas começariam a piscar juntas e junto com os cortes do filme. Isso quer dizer que todo mundo ali estava muito imerso no filme e que a edição do filme foi bem feita. Eles eram meio que naturais. Mas o mesmo editor ressalta que com os anos o número de cortes médios em cada filme tem aumentado de forma absurda. O filme Crepúsculo dos Deuses, por exemplo, de 1950, tem 85 cortes nos primeiros 20 minutos, o que era muito comum para a época. Os primeiros 20 minutos do filme O Sexto Sentido, de 1999, tem exatamente o dobro do número de cortes, 170. E os 20 minutos finais de Clube da Luta, lançado no mesmo ano que esse último, tem mais que o dobro, 375. Mas por que será que está acontecendo essa progressão geométrica no número de cortes? Uma coisa que temos que entender aqui é que o filme é um produto de uma indústria. Toda indústria pode ter certa originalidade em sua produção, certa autonomia, mas ela sempre terá que fazer um filme para quem paga a conta, o público. Não adianta fazer um filme excelente segundo a visão do diretor ou até mesmo a visão dos críticos, mas ele não se pagar. Provavelmente esse filme não terá continuação e às vezes o diretor não terá a oportunidade de fazer outros filmes, porque ninguém vai investir em um Jaguar, por exemplo, um carrão, mas que ninguém quer comprar. Da mesma forma que, às vezes, filmes têm avaliação ruim da crítica, tem muitas falhas técnicas, mas como eles vão muito bem na bilheteria, eles continuam recebendo continuações. Fazer arte é legal, mas sem dinheiro o mercado quebra. Estamos vendo isso nessa mudança recente de posicionamento
em relação às temáticas dos filmes dos grandes estúdios. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Nosso assunto aqui é a montagem, a edição. Nesse recorte que eu falei de 50 anos, de 1950 até 2000, algumas outras novidades também fizeram muita diferença. Em 1950, Eugene Pulley criou o controle remoto. Com essa invenção, as pessoas não precisavam mais ir até a televisão para trocar de canal. Elas podiam fazer isso apenas apertando um botão de onde estavam. Pode parecer bobo, mas isso faz com que a tentação de mudar de canal, caso você fique entediado, seja muito maior. Ao menor sinal de monotonia, buscar-se o próximo estágio de dopamina. E é aqui que nós entramos no campo da neurociência e das medicações. Como já tem muito vídeo sobre dopamina na internet, eu vou tentar ser o mais breve possível. Ao fazer qualquer atividade que nos causa prazer, seja comer, assistir um filme, rir de alguma coisa, fazer sexo, novas conexões são feitas entre neurônios por meio de um neurotransmissor que se chama dopamina. Ao fazer essa ligação, sentimos prazer. A quantidade de neurotransmissor liberada depende de cada substância ou situação que a gente vive. A doutora Anna Lembke, psiquiatra e professora de medicina em Stanford, conta em seu livro Nação Dopamina que foram feitos testes de dopaminas em ratos de laboratório. Ao consumir chocolate, a liberação de dopamina basal do cérebro aumentou 55%. No sexo, ele aumentou 100%. A nicotina aumentou 150%. E a cocaína, 225%. A anfetamina, substância presente tanto em drogas lícitas como ilícitas, um exemplo das lícitas é o Venvance, aumentou em 1000% a liberação de dopamina. Ou seja, uma dose de cachimbo de metanfetamina equivale ao prazer de 10 orgasmos. Mas se causa prazer, então é bom, né, Patrick? É, mas isso aí não vem sozinho. O nosso cérebro busca um equilíbrio entre prazer e sofrimento. Ele gosta de sensações prazerosas, mas imediatamente após receber esse estímulo prazeroso, ele vai tentar buscar amenizar isso com a sensação contrária e equivalente. É como se a cada coisa boa que nos acontecesse, o seu cérebro produzisse uma ruim. Isso acontece automaticamente, não porque ele gosta de te ver bem ou mal, mas porque ele não suportaria ficar muito tempo nessa sensação prazerosa. Ele vai produzir neurotransmissores que regulem e amenizem a presença da dopamina no seu organismo. No início, se as doses de dopamina forem brandas, essa balança se equilibra mais facilmente e normalmente. Porém, quando a dosagem de dopamina é demais, seu cérebro diminuirá a quantidade de receptores, fazendo com que a mesma quantidade de dopamina de antes não seja suficiente para gerar o mesmo prazer. Você precisará de muito mais. Mas Patrick, qual é o problema de ter poucas ligações neuronais de dopamina? O problema é que a parte do seu cérebro que faz você se concentrar em determinada tarefa, é o córtex pré-frontal, precisa de uma certa dose de dopamina. Digamos que essa parte é a parte adulta do cérebro. Ela faz meio que você ficar onde deve estar, não onde dá mais prazer de estar. É a parte que controla suas tomadas de decisão no controle dos impulsos. Você tem que receber um certo estímulo prazeroso nessa parte para levar uma tarefa até o fim. Quanto mais tediosa a tarefa, menos dopamina você recebe no córtex pré-frontal. Porém, quando os receptores estão em desequilíbrio nessa parte, você terá muita dificuldade de controlar impulsos, de se manter concentrado em alguma coisa. Mas Patrick, eu não como ou como pouco chocolate. Então eu tô tranquilo, né? Não necessariamente. Por causa do excesso de praticamente tudo hoje, quase ninguém tem seus níveis de dopamina regulados. Telas, redes sociais, açúcar, tempero nos alimentos, bebidas alcoólicas, pornografia e várias outras coisas estão entre os grandes produtores de dopamina. E isso acontece até com alimentos que muitas vezes nós julgamos não ter problema, como um pãozinho, por exemplo. Leia o livro Barriga de Trigo, de William Davis. Na segunda parte do livro, ele coloca uma série de estudos mostrando que farinha de trigo pode causar dependência, da mesma forma que o açúcar. Achou estranho? Experimenta, por exemplo, cortar o seu pãozinho matinal ou suas massas ao longo do dia. Você vai ver que não é tão fácil quanto parece. O uso excessivo desses estimulantes,
fazem com que a maioria das pessoas tenham muita dificuldade de se concentrar e de concluir tarefas menos estimulantes, como assistir um filme com menos cortes. E eu nem vou falar aqui de ler um livro. Só pelos índices de leitura dos brasileiros e até os níveis mundiais também, você já vê o quanto tem sido difícil para a maioria se concentrar nesse tipo de tarefa. Mas não é só nessas tarefas mais complexas e tediosas que as pessoas têm se estrepado, não. Muita gente não consegue fazer tarefas do seu cotidiano, como estudar, trabalhar ou até mesmo ter conversas mais longas com alguém. Isso resulta numa verdadeira epidemia de diagnóstico de transtorno de comportamento e, consequentemente, de acesso à medicação. E eu não estou falando aqui só de uso de remédio que te ajuda na concentração, não. Como as pessoas recebem altas doses de dopamina, o rebote disso, como eu expliquei lá atrás, pode trazer sentimentos de angústia e até mesmo de depressão. E o aumento absurdo de consumo de antidepressivo e opioides também. Opioides, para quem não sabe, são remédios para dor, né? Analgésicos, que a gente costuma chamar aqui. Ainda falando da obra da doutora Anna Lembke, ela fala em seu livro que em 2012 foram prescritos opioides em número suficiente para cada estadunidense ter um frasco de comprimidos, levando a overdose por essa droga matar mais pessoas nos Estados Unidos do que armas ou acidente de carro. Em 2021, foram registrados mais de 80 mil mortes por overdose de opioides nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, no mesmo ano, o país registrou 22.941 homicídios. O número de morte por overdose foi simplesmente 4 vezes maior. No Brasil é muito difícil de achar essa estatística, mas o que nós sabemos é que em 2019, uma pesquisa feita pela Fiocruz mostrou que 4,4 milhões de brasileiros já utilizaram opioides sem prescrição médica. Cerca de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade. Entre jovens de 18 a 24 anos, esse percentual sobe para 33%. Uma pessoa com ansiedade terá gravíssimos problemas para se concentrar num filme com menos cortes. Para dificultar ainda mais, cada vez mais os filmes têm sido menos assistidos no cinema e mais assistidos em casa, na televisão, no computador e até mesmo no celular, onde a pessoa pode pausar, desistir de assistir, procurar outro, tendo sempre uma gama imensa de opções para escolher. Dessa forma, um filme, para ser assistido, para ter retorno financeiro, ele precisa desenvolver estratégias de retenção de atenção cada vez mais elaboradas. Mas Patrick, você falou e não disse. O que é o certo? Mais cortes ou menos cortes? Depende. O filme não precisa ter um número específico de cortes. Ele precisa ter um número de cortes necessários para transmitir a mensagem de forma eficiente. Vamos com exemplos. Os filmes de hoje têm, em média, entre 500 e 700 cortes. Mas nós temos extremos para os dois lados que foram incrivelmente bem realizados. O filme 1917, que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, apresenta uma forma de filmagem completamente diferente do normal, com praticamente 2 planos sequências. Claro que tem cortes ali no meio. O trabalho que daria filmar isso, tendo apenas um corte, o filme todo, seria absurdo. Mas esses cortes são tão bem escondidos que você assiste o filme e tem a sensação de ter visto só um corte mesmo. E isso não torna o filme monótono de forma alguma. Claro que nem todo mundo vai gostar, mas qual filme agrada todo mundo? Mas o fato dele ter um corte só é para malabarismo? Não. Essa escolha do diretor faz todo sentido com a narrativa que ele queria nos apresentar. O enredo do filme é muito simples, na verdade. São 2 soldados tentando entregar uma mensagem a um outro pelotão, para evitar uma emboscada. Porém, o fato de ser gravado em plano sequência faz com que nós acompanhemos esses dois de forma muito mais visceral, quase sem respiros. Esses planos também nos dão a sensação de tempo real, o que funciona muito bem para o caso de uma jornada no meio de uma guerra. Mas as dificuldades de gravar isso são enormes. As cenas normalmente têm que ser ensaiadas de forma exaustiva, muito bem projetadas para que os cortes passem quase desapercebidos, sem contar o trabalho de pós-produção de esconder esses cortes.
Esse filme é muito bom, eu recomendo. E deixo aqui uma curiosidade e também uma recomendação. O Gaveta fez um vídeo, né, muito legal sobre plano de sequência e fala também sobre esse filme. Recomendo demais. No outro extremo, nós temos um filme também muito bem realizado, mas com uma quantidade de cortes absurda. O filme Requiem para um Sonho. Esse filme conta a história de 4 personagens que têm comportamentos compulsivos, mas diferentes. Ele é um estudo incrível de como as compulsões vão avançando quando nós não lutamos contra elas no início. E o mais impressionante, esse filme tem mais de 2.000 cortes. Isso também faz muito sentido para a narrativa que ele conta. O filme está nos mostrando vícios, compulsões, então ele possui... O filme está nos mostrando vícios, compulsões, então ele possui várias montagens rápidas de muitas cenas enfileiradas, mostrando a progressão das compulsões de forma muito frenética, o que funciona demais com a proposta do filme. É um filmaço, eu recomendo também. Só oriento que é um filme mais pesado, né, com cenas bem chocantes às vezes. Não assista com crianças e não assista se você tiver um dia mal, não. Estão avisados. Outro grande exemplo de corte certo, na minha humilde opinião, são os filmes do Tarantino. Todos os filmes dele eram editados pela Salem até 2010, quando ela faleceu. Os 3 lançados após isso, que são Django, Era Uma Vez em Hollywood e Os 8 Odiados, foram editados por Fred Haskin. Mas por que Tarantino trabalha sempre com o mesmo editor? Para manter uma unidade de trabalho. Tarantino conduz muitas cenas com muitos cortes e às vezes com pouquíssimos cortes, com um estilo próprio, que eu particularmente gosto muito. Quando tem que parar ali, ele para a cena e deixa ela. Quando a cena pede muitos cortes, ele faz também. Acho que ele é uma excelente referência de corte certo, nem mais nem menos. Se repararmos nos filmes de maior sucesso hoje, eles quase sempre estão na janela que eu falei, né? Que são entre 500 e 700 cortes. Porém, um filme de 1939 é até hoje a maior bilheteria da história, se corrigirmos o valor da moeda. E O Vento Levou. E detalhe, ele tem 70 cortes nos primeiros 20 minutos de filme. Ou seja, é um filme muito popular, mas com um número baixo de cortes se comparado ao padrão de hoje. Realmente, o perfil dos apreciadores de cinema mudou muito. Se você não consegue assistir esse tipo de filme mais antigo, com menos cortes, é melhor repensar em que ponto está a sua ansiedade. Não é que você seja obrigado a ver, mas pode estar perdendo muitos filmes incríveis por achar que são muito lentos. Filmes como A Vida é Bela, Um Corpo que Cai, A Mulher Faz o Homem, Casablanca, Cidadão Kane e muitos outros excelentes. E mais do que isso, muitas pessoas que têm dificuldade de assistir filmes como esses, mais antigos, com menos cortes, terão muita dificuldade de levar tarefas simples até o fim. Às vezes, tarefas essenciais para ter sucesso em alguma jornada. Ler, estudar, trabalhar, praticar exercício físico. É sempre importante se reavaliar e, se for necessário, se esforçar para buscar um desempenho maior. O livro que eu citei, Nação Dopamina, dá excelentes dicas de como ir melhorando sua concentração e ir livrando das suas compulsões, fazendo jejum de dopamina e outras ações para regular o seu cérebro e ensiná-lo a fazer o que você quer que ele faça. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo bem mais específico só sobre isso. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo vídeo.